Receba o servo, Senhor, com palmas avivadas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia. A presença de Jesus é real neste lugar, meu irmão. A presença do Senhor é real neste lugar. Vamos direto ao assunto. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4. Aleluia. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dado ao Senhor Jesus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, igreja. A presença de Jesus é real neste lugar. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 7. 1 Pedro 4, 7. Vamos aguardar todos encontrarem. 1 Pedro capítulo de número 4, versículo de número 7. Todos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga me aguarda. Alguém falou me aguarda? Ah, tá. Vamos aguardar eles encontrarem. Enquanto isso, tá ecoando muito aqui, eu não sei o que é. Acho que tá muito alto. 1 Pedro 4, 7. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 7. Todos encontraram? Pegue carona com alguém. Passamos a leitura nessa noite. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Está muito alto. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Pedro, quando ele escreve essa carta, ele escreve ela muito bem direcionada a um povo, não somente a uma igreja, mas a várias igrejas. Da região ali do Oriente Médio, que eles chamam de Baixo Oriente. E ele estava simplesmente direcionando essa carta para que a igreja, ou as igrejas que estavam localizadas nessa região da Ásia, elas fossem boas administradoras. É interessante que quando nós falamos de administração, a gente acha que a administração tem a ver somente com bens, não é verdade? Com bens pessoais, com dinheiro, com uma empresa ou com a sua casa. Mas o que o apóstolo Pedro está falando a essas igrejas é para que seja administrado a multiforme graça de Deus. A graça do Senhor, ela precisa ser administrada pelas igrejas. Por isso que ele inicia colocando diante da igreja um princípio que parece que ele está escrevendo diretamente para nós hoje no século 21. Porque o que a gente pode observar, se a igreja é do primeiro século ou do século 21, ela é totalmente atual para os nossos dias. Ela é totalmente atual. Você olha e parece que o apóstolo Pedro está falando para nós hoje aqui na igreja, em que ele diz: o fim de todas as coisas está próximo.
Portanto, sejam criteriosos. Ele vem falar algo para que nós sejamos criteriosos e sóbrios para poderem orar. O critério e a sobriedade, que relação isso tem com o orar? Que relação tem ser sóbrio para poder orar? Porque o que verdadeiramente neste mundo, seja ele no século I ou neste século, tudo que existe, independente do período, da época, do ano, tudo é para nos tirar da presença de Deus. Tudo é levantado neste mundo para que você e eu saiamos da presença do Senhor. Sejamos, de alguma forma, impedidos de ter comunhão com Deus. E o apóstolo Pedro, ele está simplesmente colocando para que nós sejamos bons administradores dessa multiforme graça. Por que multiforme graça? Quando a gente fala em multiforme, é porque existem as várias formas, né? Atente para mim. Existem as várias formas em que a graça de Deus se manifesta. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, tanto a fé quanto a graça é dom de Deus. Leve ela lá para trás, minha filha, por favor, que está chamando a atenção. Tá? Tanto a graça como a fé são dons de Deus para as nossas vidas. Dons de Deus. E isso precisa, de alguma forma, ser bem administrado por nós. E ele coloca os pontos fundamentais para que essa administração ela seja uma administração bem-sucedida. Em primeiro lugar, nós estamos falando de algo que Cristo, desde quando ele veio caminhando na terra, ele vem tentando colocar no meio do povo, que se chama comunhão. A comunhão entre os irmãos, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor. Essa comunhão, ela deve ser, acima de tudo, zelada, buscada e conquistada. Quando nós buscamos e alcançamos, ela deve ser de todas as formas possíveis zelada. Porque através dessa comunhão é que nós vamos ter a presença do Senhor. E eu tenho inúmeras passagens em que essa palavra, essa verdade, ela deve se tornar algo na nossa vida tão evidente, porque nós sabemos que quando o reino está dividido, ele não prospera. Se está dividido é porque não tem comunhão. Não é verdade? Se está dividido é porque não tem comunhão. E Deus, ele não age num ambiente em que não tem essa comunhão. E a comunhão, ela não é simplesmente eu ir lá e dar um tapinha nas costas do meu irmão e dizer que eu o amo. Não é isso. A comunhão é uma comunhão, em primeiro lugar, espiritual. Espiritual, quando o que o meu irmão está falando é exatamente o que eu estou falando, mas não segundo a nossa vontade, segundo a vontade do Senhor. Aquilo que fala o Espírito Santo a você, ele não vai falar diferente para o irmão. Aquilo que o Espírito Santo fala para uma irmã, não vai falar diferente para o outro irmão. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não vai se contradizer e nem vai contrapor aquilo que diz a palavra do Senhor, de maneira nenhuma. Por isso que ele vem, né? No versículo de número 8 vem dizendo: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sabe o que literalmente essa passagem do versículo de número 8 quer dizer? Quer dizer que quando o irmão ele está pronto para brigar, você está pronto para apaziguar. Quando o irmão está pronto para vir com contenda, você está ali apacentando. Você está ali colocando, né, a obra do Senhor em evidência através da sua vida. Atente bem, no momento em que o irmão chega para guerrear, você está pronto para paz, você está pronto para apaziguar, para apacentar. É exatamente isso que está falando. O irmão pode estar vindo com pecado, mas você está aqui santo, irrepreensível, sendo imagem e semelhança de Deus, aleluia, um porta-voz de Cristo na terra, aquele a qual habita o Espírito Santo de Deus, e como tal, esse deve fazer a vontade do Senhor, deve fazer a vontade de Deus.
Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Olhe só, foi um dom derramado sobre a sua vida. A graça, ela não é algo que pode ser negligenciado, apesar de que muitos sem entendimento ignoram a graça. É um dom de Deus. Nós sabemos que os dons são irrevogáveis, vivemos no período da graça, e como é um dom que foi derramado sobre nossas vidas, e por ser multiforme, ela se manifesta de várias maneiras possíveis, aleluia, nós temos que ser estes que zelamos por essa graça, zelamos pela ação de Cristo na nossa vida, aleluia, e somos aqueles que Cristo, aleluia, habitando em nós através do Espírito Santo, as pessoas vão olhar para você, olha só, preste bem atenção, vão olhar para você, e ver a presença do Espírito Santo em você, aleluia, como a graça que foi derramada, com a presença de Deus que foi derramado sobre você. E ele vem separando, olha só como é forte, ele vem separando. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos. A minha versão está oráculo, na versão da maioria deve estar palavra ou doutrina. Se você for falar, fale de acordo com a palavra. Ele continua dizendo, qualquer coisa que você for falar, né? E isso aqui vem né, tem certos momentos assim que eu estou falando com a minha esposa, digo, olha, então vamos ver, vamos para a palavra, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porque se eu for conversar alguma coisa, né, discutir saudavelmente, né, com alguém acerca de algo, então vamos ver o que diz a palavra do Senhor, né? Então, fale de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus lhe dá, porque faz parte da graça também. Se eu sirvo e eu fui levantado para ser servo, eu tenho que servir conforme a força que Deus me deu, que é também através do Espírito Santo, é através do Espírito Santo do Senhor. Aí ele diz assim, ó, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. E ele finaliza o versículo de número 11 dizendo, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai falar, tudo aquilo que você vai fazer, seja aqui ou fora da igreja, do templo de adoração, na sua casa, no trabalho, na rua, onde você estiver, tudo tem que ser feito sabendo que você vive segundo a multiforme graça de Deus que foi derramado sobre você, e o que você for fazer tem que glorificar a Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus através de Jesus Cristo. Aleluia! A quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer, meus irmãos, quem nós estamos servindo. Analise quem nós estamos servindo. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Sim ou não? Tudo com ordem e decência. Se eu faço tudo com ordem e decência, mesmo que tente fugir, que é comum na vida do ser humano, parece que em certos momentos o controle tende a fugir de nossas mãos, e nós tentamos organizar de todas as formas possíveis, ou manter esse controle de todas as formas possíveis, para que o nome do Senhor não seja blasfemado, para que na minha vida, na sua vida, a glória de Deus repouse. Olhem para você como um fiel administrador dessa graça que foi derramada sobre vós. Preste atenção. Você como fiel administrador, bons administradores da graça de Deus, aleluia. Você como bom administrador da graça de Deus, as pessoas vão ver, aleluia, olhar para você, glória a Deus, enxergar Cristo através da sua vida, aleluia, sem murmuração, sem questionamento, sem briga, sem divisão, porque
Deus quer habitar não só aqui, mas dentro da sua casa. Cristo, através do Espírito Santo, quer habitar dentro da sua casa, no meio da sua família, com o seu casamento, com os seus filhos. Cristo quer habitar lá dentro do seu trabalho, onde você estiver, porque é lá que você vai pôr em prática isso. Aleluia, na sua casa, no seu trabalho. Aleluia. Se você está na rua caminhando, glória a Deus, aleluia, lá você vai pôr em prática a multiforme graça de Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Você estará administrando aquilo que foi dado para você. Um dom de Deus foi derramado sobre a sua vida. Aleluia. E no momento que você administra bem, as pessoas enxergam Cristo com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Meu irmão, você pode ter certeza absoluta que as coisas vão prosperar na sua vida. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. A sua família vai ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. A sua família, a sua casa, o seu trabalho vão enxergar a glória e o milagre de Deus onde você estiver. Aleluia. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei não, o Senhor me fez lembrar. Abraão, ele estava muito preocupado com o seu sobrinho Ló, porque Deus tinha visitado Abraão ali no deserto, e ele serviu ali o Senhor com os 2 anjos, entregou o melhor para ele, e ele, depois de ficar um tempo com ele ali, Abraão, com Sara, ele disse que ele ia até Sodoma e Gomorra, porque o pecado subiu até o céu. Ele iria destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, a iniquidade, tudo aquilo que de ruim acontecia ali naquela cidade, a cidade seria destruída por conta disso. E Abraão ficou preocupado com seu sobrinho, porque ele residia lá nessa região de Sodoma e Gomorra. E ele chega com o Senhor: Senhor, se tiverem 50, vamos colocar nesse número, se tiver 50 justos no meio da população, por 50 justos eu pouparei a cidade inteira. Senhor, e se tiver só 20, o Senhor pouparia a cidade? Não, por 20 justos eu pouparia a cidade inteira. Não, mas Senhor, e digamos que tenha só 10 justos na cidade inteira. E por 10 justos eu não destruirei a cidade inteira. O Senhor falou para Abraão: Senhor, eu não quero lhe incomodar, mas se tiver 5 justos dentro da cidade, o Senhor pouparia a cidade inteira. Por causa desses 5 justos, por causa de 5 justos, eu não destruirei a cidade inteira. E por causa de um justo, o Senhor pouparia a cidade inteira. Por um justo, Deus não destruiria a cidade inteira. Sabe o que eu penso e enxergo nisso? Basta um ter a justiça de Deus no coração dentro da sua casa. Você entendeu? Basta um ser justo. Basta um ser reto. Basta um ter temor e tremor no seu coração dentro da tua casa. Somente um. As bênçãos do Senhor, ela vai chegar até você. O milagre do Senhor vai chegar até você. E através de você a transformação chegará até a tua casa. Através de você a transformação vai chegar dentro da tua casa. Pode demorar o tempo que demorar. Preste atenção. Pode demorar o tempo que demorar. Não diga que está tardando. Vai chegar a hora. Deus, ele poupa por causa de um justo. E aqueles que são justos diante de Deus, preste bem atenção, aqueles que são justos diante de Deus, aqueles que foram justificados antes creram no seu coração, como Abraão creu. Abraão creu e sobre ele foi imputado a justiça. Se ele creu e foi imputado a justiça, e ali ele poupou a cidade inteira por causa de um, imagine o que ele faz por causa da tua família no período da graça. Imagine o que ele pode fazer pela tua casa, pela tua família no período da graça de Deus. Eu só enxergo bênção caindo do céu, eu só enxergo milagres acontecendo por intermédio da tua vida, eu só enxergo, aleluia, a glória de Deus operando através da tua vida, e o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia.
bem certo que nós sofremos hoje. É bem certo. Nós passamos por um período muito difícil, muito complicado, muito difícil. Mas o Senhor nos ensina, e principalmente através dessa palavra, que nós devemos ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E não rejeitar a graça de Deus por causa desse sofrimento, muito pelo contrário. É agora que eu tenho que abraçar mesmo a obra. Eu estou sofrendo, é agora que eu tenho que abraçar mesmo a obra. É agora que eu tenho que confiar mesmo no Senhor. Por causa do que eu estou sofrendo, aleluia, eu sou coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E Cristo, quando Ele sofreu, padeceu tudo que Ele padeceu, morreu, aleluia. O que aconteceu depois de 3 dias? Ele ressuscitou, aleluia. Ele mostrou que a morte não tem mais poder, foi aniquilado aquilo que separava o homem de Deus, que era a morte e a morte eterna, aleluia. Mas através de Jesus Cristo, no momento que você confessa, a morte também foi aniquilada, acabou a morte, aleluia. Você pode até morrer fisicamente, mas estará vivo eternamente na glória com o Senhor, aleluia. Porque hoje Cristo habita na tua vida, Cristo habita na tua casa, na tua família, para a glória de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. Então vamos administrar muito bem aquilo que Deus nos deu. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu acho mais engraçado é que o apóstolo Paulo, ele diz: buscai com zelo os melhores dons, na verdade. E as pessoas normalmente não dão tanta atenção para graça. Mas eu quero falar em línguas, eu quero dom de profetizar, eu quero dom de cura, mas e a graça? Que é intermediadora de um dom tão maravilhoso que nos liga a Cristo. É verdade? Pouco se dá atenção para essa graça. Mas é por essa graça que nós fomos salvos. Olhe como isso é tremendo. Por essa graça, por meio da fé, eu creio que nós fomos salvos. Nós fomos libertos. Nós fomos curados. Por essa graça. E hoje o que Cristo quer? O que o Senhor quer através do Espírito Santo de Deus? Que essa multiforme graça que habita no meio de nós, essa palavra aqui, ela não é para o incrédulo, ela não é para o ímpio, ela é para o crente, é para nós. Para nós que iremos cercar a mesa do Senhor e ceiar. Para nós, Jesus, o maior gesto, depois da humildade e servidão ali, Deus, na Santa Ceia, Jesus, ele estava ensinando o povo a ter comunhão. Estava ensinando aos discípulos a ter comunhão, tanto que ele instituiu isso para anunciar a morte dele até o dia que ele venha. Comunhão. Comunhão a ponto de eu defender o meu irmão. De eu defender. Não, calma aí, vamos parar com isso. Eu tenho que defender o meu irmão. Defender no ponto. Não que eu vou ser conivente com o que ele está fazendo de errado, muito pelo contrário. Mas naquilo que eu defendo o meu irmão através do Evangelho, eu vou estar ali instruindo, apaziguando, apacentando. Eu vou estar ali colocando a situação nos trilhos, se ela estiver saindo dos trilhos. Por quê? Porque hoje Cristo habita em você através do Espírito Santo de Deus. E nós temos que olhar para Cristo, lembrar dele e dizer: o que Jesus faria? Como Jesus faria? Por isso que ele diz: vamos falar, vamos agir, vamos fazer tudo segundo aquilo que o dom que Deus nos derramou e segundo a palavra do Senhor. Mas acima de tudo, meus irmãos, acima de tudo, para encerrar essa ministração, este ensino, nós devemos ardentemente, como diz a palavra do Senhor, amarmos uns aos outros. Ardentemente, como Cristo nos amou. Se eu não tiver esse entendimento, a compreensão não estiver e o meu coração estiver endurecido para isso, eu corro sério risco de sofrer ainda mais, porque é fácil eu amar o meu cônjuge, meus filhos, se eu não consigo amar o meu irmão que está do meu lado. Então
eu tenho um problema. Eu tenho um problema sério. Porque se eu digo que amo a Deus e desprezo o meu irmão, odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. E o que Jesus quer? Que ardentemente nós nos amemos. Nós vamos ceiar. E você tem que ter a real noção do que é a ceia do Senhor. O que é a ceia? É celebrar, anunciar a morte do Senhor, através de uma comunhão entre irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, um pouquinho antes do versículo 23, ele estava dando um ralho nos irmãos, porque uns comiam e outros se embriagavam. Ninguém esperava ninguém. Ele dizia, onde é que está a comunhão nisso? Onde é que está a comunhão? E Cristo diz que eu tenho que preferir o meu irmão ao invés de mim. Eu tenho que dar honra para o meu irmão ao invés de mim. Eu tenho que diminuir na presença do meu irmão. Eu tenho que me sujeitar a ele. Parece algo difícil, não é verdade? Mas olhe para Cristo. Como Cristo se sujeitou? Ele lavou os pés dos discípulos. Você lembra que por causa de um justo, Deus salvou uma cidade inteira? E por causa de um justo dentro da tua casa, ainda que tenha só um justo, Ele vai salvar a tua casa inteira. Ele vai salvar a tua família inteira. Você tem que acreditar nisso. Que Josué falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você olha ali quando Paulo e Silas foram açoitados, depois que estremeceu a prisão e as grades, as correntes caíram, Paulo e Silas foram libertos ali pela uma ação poderosa do Senhor. E o carcereiro tentou tirar sua vida. E naquele momento que ele tentou tirar, Paulo disse assim, não faças nenhum mal contra ti, porque todos nós estamos aqui. E naquele momento ele perguntou, o que eu preciso para ser salvo? E o apóstolo Paulo, numa palavra profética, ele disse, se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo tu e a tua casa. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo tu e a tua casa. Você tem que crer que através da tua vida, meu irmão, através da tua vida, a tua casa, aleluia, a tua primeira igreja, ela será salva. Você não pode recuar, não pode desistir desse propósito de Deus para a família, não pode, de maneira nenhuma. A comunhão na Santa Ceia começa dentro da comunhão, dentro da tua casa, aleluia. A Santa Ceia que você está aqui hoje tem que começar lá dentro da tua casa, aleluia. Quando você vier cercar a mesa, tiver com o cálice, com o corpo do Senhor, você vai lembrar da comunhão que você tem que ter dentro da sua casa, aleluia. Porque é lá que começa a igreja, é lá que começa. E por intermédio de você, repito, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Quantos creem? Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.